Eu posso consertar isso? O menino, sujo de graxa, sussurrou enquanto olhava para o carro de luxo. O milionário explodiu em gargalhadas cruéis, mas, em segundos, aquele garoto faria o impossível. O motor do Rolls-Royce Phantom começou a soltar fumaça no meio da Avenida Paulista, causando um engarrafamento que se estendia por 3 quarteirões. Henrique Vasconcelos socou o volante com tanta força que o anel de ouro no dedo arranhou o couro importado. Aquele carro havia custado 2 milhões de reais, e agora estava parado como sucata em plena luz do dia, expondo sua vulnerabilidade para todos verem. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, sentindo suor escorrer pela testa, apesar do ar-condicionado que ainda funcionava. Ao redor, motoristas buzinavam impiedosamente, alguns gritando insultos pelas janelas. Henrique não estava acostumado a ser tratado assim. Ele era dono da Vasconcelos Importações, uma das maiores empresas de automóveis de luxo do país, e agora o próprio carro traía na frente de centenas de pessoas. Ele pegou o celular e ligou para a concessionária oficial. Preciso de um guincho agora. Meu Phantom parou na Paulista. Senhor Vasconcelos, nosso guincho especializado está em atendimento. Pode demorar até 2 horas, respondeu o atendente, com aquela calma profissional irritante. 2 horas? Você está louca? Eu não vou ficar aqui 2 horas sendo humilhado. Lamento, senhor, mas é o tempo estimado. Henrique desligou na cara dela, sentindo a raiva ferver. Olhou pelo retrovisor e viu a fila de carros se formando, pessoas filmando com celulares. Aquilo viraria notícia, memes, piadas. O grande Henrique Vasconcelos, especialista em carros de luxo, com o próprio carro quebrado na rua. Foi quando bateram na janela. Henrique se virou, pronto para gritar com quem quer que fosse, mas parou ao ver um menino de uns 12 anos, sujo de graxa, com uma camiseta velha e rasgada. Os cabelos despenteados caíam sobre os olhos castanhos, que o encaravam com uma intensidade estranha. O senhor precisa de ajuda? Perguntou o menino, com voz fina, mas firme. Henrique abriu a janela apenas o suficiente para responder. Sai daqui, garoto. Não aceito esmola. Não estou pedindo esmola, senhor. Estou oferecendo ajuda com o carro. A risada de Henrique foi cruel e alta. Ajuda, você? Um moleque sujo quer ajudar com o Rolls-Royce Phantom? Gabriel Santos não se abalou. Já estava acostumado com esse tipo de reação. Sei o que está acontecendo. Pelo barulho que o motor fez antes de parar e pela fumaça, é superaquecimento do sistema de refrigeração. Provavelmente a bomba d'água travou. Henrique parou de rir. Como aquele garoto podia saber disso? Escuta aqui, moleque, disse, abrindo a porta e saindo do carro. Mídia 1,85 metros, quase o dobro da altura de Gabriel. Não sei que joguinho você está fazendo, mas esse carro vale mais que a sua casa. Não vou deixar você encostar um dedo sujo nele. Então o senhor prefere ficar aqui até o guincho chegar? Gabriel apontou para a fila de carros que continuava crescendo. Porque, pelo jeito, vai demorar. Henrique olhou ao redor. Pessoas já estavam saindo dos carros, reclamando. Algumas se aproximavam com celulares para filmar. Aquilo estava virando um espetáculo público. Meu pai trabalha ali, disse Gabriel, apontando para uma oficina pequena e suja a poucos metros dali. Consertamos carros há anos. Posso pelo menos dar uma olhada? Seu pai? Henrique riu de novo. Aquela oficina de fundo de quintal? Vocês consertam o quê? Uno? Palio? Esse é um Rolls-Royce, garoto. Você não tem a menor ideia da complexidade. Nesse momento, 3 homens de terno se aproximaram. Eram sócios de Henrique, que estavam em um carro logo atrás e haviam presenciado toda a cena. Henrique, o que está acontecendo? Perguntou Ricardo Tavares, tentando não rir. O Phantom pifou, respondeu Henrique, constrangido. E esse moleque? Perguntou Gustavo Mendes, olhando Gabriel de cima a baixo, com desprezo. Diz que pode consertar, disse Henrique. Os 3 explodiram em gargalhadas. Ah, isso eu preciso ver, disse Ricardo, pegando o celular para filmar. O garoto da oficina de 5ª categoria vai consertar o Rolls-Royce do especialista em carros de luxo. Façam suas piadas, disse Gabriel, ainda calmo, mas com um toque de desafio. Mas, se eu consertar, o senhor me paga quanto? Henrique olhou para o menino com surpresa e diversão. Você está me desafiando? Estou oferecendo um serviço. Todo serviço tem um preço. Tá bom, disse Henrique, cruzando os braços. Se você, um moleque de 12 anos,
conseguir fazer esse carro de 2 milhões funcionar de novo, eu te pago 5 mil reais. Os sócios riram ainda mais alto. 5 mil reais, Henrique? Você enlouqueceu. Relaxa, disse Henrique. Ele não vai conseguir. Mas vai ser engraçado ver ele tentar. Gabriel não demonstrou emoção. 7 mil reais. O quê? Henrique quase engasgou. 7 mil reais é o preço justo pelo trabalho e pela humilhação pública que estou sofrendo agora. Henrique olhou para os amigos, que gravavam tudo e riam. Aquilo já estava virando conteúdo para as redes sociais deles. Tá bom, moleque. 7 mil reais. Mas, quando você falhar, você limpa meu carro de graça por um mês. Aceita? Gabriel estendeu a mão suja de graxa. Aceito. Henrique olhou para a mão com nojo, mas apertou mesmo assim, só para manter o show. Pode começar seu espetáculo, disse, com uma reverência sarcástica. Gabriel não perdeu tempo. Correu até a oficina e voltou com uma caixa de ferramentas que parecia maior que ele. Colocou-a no chão ao lado do Rolls-Royce e abriu o capô com uma facilidade que surpreendeu até Henrique. Ele realmente vai fazer isso? Murmurou Gustavo, filmando cada movimento. Gabriel mergulhou no motor como se conhecesse cada peça de cor. Suas mãos pequenas se moviam com precisão cirúrgica, desconectando mangueiras, verificando conexões, testando componentes. Não havia hesitação, nenhum movimento era desperdiçado. Depois de alguns minutos, ele apontou para uma peça específica. Tá vendo? Bomba d'água travada. Exatamente como eu disse. Henrique se aproximou, incrédulo. Ele realmente tinha diagnosticado o problema corretamente. Diagnosticar é fácil, disse Henrique, tentando recuperar o controle. Consertar é outra história. Observe, respondeu Gabriel, simplesmente. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes deixou todos em silêncio. Gabriel desmontou a bomba d'água com uma velocidade impressionante, limpou os componentes, substituiu uma peça que havia trazido da oficina e remontou tudo com a precisão de um relojoeiro. Os dedos se moviam tão rápido que mal dava para acompanhar. Isso é impossível, murmurou Ricardo, parando de rir. Ele é uma criança. Uma criança que sabe o que está fazendo, acrescentou Gustavo, genuinamente impressionado. Henrique não dizia nada. Apenas observava, sentindo algo estranho no peito. Não era admiração, ele se recusava a admitir. Era confusão. Como aquele garoto podia saber tanto? Pronto, disse Gabriel, fechando o capô e limpando as mãos em um pano velho. Pode ligar. Pode ligar? Repetiu Henrique, incrédulo. Liga o carro, Henrique, disse Ricardo. Vamos ver se o garoto é bruxo ou charlatão. Henrique entrou no carro com o coração batendo forte. Não sabia o que queria mais, que o carro funcionasse ou que não funcionasse. Girou a chave, e o motor do Rolls-Royce Phantom rugiu com perfeição, suave e potente, como no dia em. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as pessoas que buzinavam pararam para processar o que haviam acabado de testemunhar. Não, não é possível, murmurou Henrique, olhando para o painel, que mostrava todos os sistemas funcionando perfeitamente. Gabriel fechou a caixa de ferramentas. 7 mil reais, como combinado. Henrique saiu do carro, a mente ainda tentando processar o que havia acontecido. Os sócios estavam boquiabertos, os celulares ainda gravando. Como você aprendeu a fazer isso? Perguntou Henrique. Pela primeira vez, não havia deboche na voz. Meu pai me ensinou, respondeu Gabriel. Trabalho com ele desde os 7 anos. Já consertei mais de 200 carros. 200 carros. Você tem 12 anos. E você tem quanto? 40? 50? Disparou Gabriel. E não conseguiu nem diagnosticar o problema do seu próprio carro. A frase foi como um tapa na cara. Os sócios riram, mas, dessa vez, não era de Gabriel. Era de Henrique. Paga o garoto, Henrique, disse Ricardo. Ele ganhou. Henrique tirou a carteira, ainda atordoado, contou 7 mil reais em notas e estendeu para Gabriel, que pegou o dinheiro e contou de novo, na frente de todos. Obrigado pelo negócio, senhor, disse, guardando as notas no bolso. Espera, disse Henrique, segurando o braço do menino. Onde você aprendeu sobre Rolls-Royce? Esses carros têm sistemas complexos, tecnologia de ponta. Aprendi lendo. Tenho manuais técnicos em casa. Meu pai sempre diz que conhecimento não ocupa espaço. Leio manuais de Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti,
todos que eu consigo encontrar na internet. Estudo todo dia depois da escola. Henrique olhou para aquele menino sujo de graxa, que acabará de ganhar R$ 7.000 consertando, em 15 minutos, um problema que a concessionária demoraria horas para resolver. E sentiu algo que não sentia havia muito tempo: humildade. Qual é o seu nome? Perguntou. Gabriel Santos. Gabriel Santos. Henrique repetiu. Você me impressionou hoje. Obrigado, senhor. Gabriel pegou a caixa de ferramentas e começou a voltar para a oficina. Henrique observou se afastar, sentindo que algo havia mudado naquele dia. Ele havia sido derrotado por uma criança, humilhado publicamente, mas, estranhamente, não sentia raiva. Henrique, chamou Gustavo. Você viu o que eu vi? Gustavo mostrou o celular. O vídeo que Ricardo havia gravado já tinha 15.000 visualizações e estava sendo compartilhado rapidamente. O garoto virou viral, disse Ricardo. Olha os comentários. Henrique leu alguns. Esse menino é um gênio. Quero ele consertando meu carro. Talento não tem idade. O milionário teve que engolir o orgulho. Henrique fechou os olhos. Aquele dia deveria ter sido humilhante, mas, de alguma forma, ele sentia que havia aprendido algo importante. Vamos, disse, entrando no Rolls-Royce, que agora funcionava perfeitamente. Tenho trabalho a fazer. Mas, enquanto dirigia de volta para o escritório, não conseguia parar de pensar em Gabriel Santos, um nome que ele não esqueceria tão cedo. O que Henrique não sabia era que aquele encontro era apenas o começo. O destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma forma que nenhum deles podia imaginar. Gabriel entrou na oficina com R$ 7.000 no bolso, o coração ainda acelerado pela adrenalina. Carlos Santos, seu pai, estava debaixo de um Fusca antigo, apenas as pernas apareciam. O som de ferramentas ecoava no espaço pequeno e apertado, que servia como oficina e quase como casa para os dois. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu, disse Gabriel, tirando o dinheiro do bolso. Carlos deslizou para fora debaixo do carro. O rosto marcado por rugas de quem trabalhou duro a vida inteira. Tinha 42 anos, mas parecia 10 a mais. Limpou as mãos no pano e olhou para o filho com aqueles olhos cansados, mas amorosos. O que você aprontou agora, menino? Consertei um Rolls-Royce Phantom na rua e ganhei isso. Gabriel mostrou o dinheiro, as notas ainda novas. Carlos arregalou os olhos. R$ 7.000? Gabriel, de onde você tirou esse dinheiro? Eu juro, pai. Um Rolls-Royce quebrou na frente da oficina. O dono era um homem arrogante que riu de mim. Apostou que eu não conseguiria consertar. Consegui em 15 minutos. Carlos pegou o dinheiro, contando as notas como se fossem desaparecer a qualquer momento. Filho, isso é 4 meses de aluguel. Isso é comida na mesa. E é a prova de que você me ensinou bem, completou Gabriel, sorrindo. Lágrimas se formaram nos olhos de Carlos. Ele abraçou o filho com força, sentindo um orgulho imenso misturado com uma tristeza profunda. Gabriel era brilhante, talentoso, capaz de coisas que ele próprio nunca conseguiria. Mas tudo isso estava sendo desperdiçado em uma oficina de bairro, consertando carros velhos por mixaria. Você merece mais que isso, Gabriel, disse Carlos, com a voz embargada. Você merece estudar numa escola boa, ter professores de verdade, não ficar aqui nessa oficina suja. Pai, não fala assim. Você me ensinou tudo. Você é o melhor professor que eu poderia ter. Carlos balançou a cabeça. Mas eu não posso te dar o que você precisa. Não posso pagar escola particular, curso técnico, faculdade. A gente vai conseguir, pai. Com esse dinheiro, já podemos começar a guardar. Carlos assentiu, enxugando os olhos. Você está certo. Vamos guardar. Vamos fazer esse dinheiro render. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, Henrique Vasconcelos estava em seu escritório de luxo, assistindo ao vídeo de Gabriel viralizar nas redes sociais. Já tinha 500.000 de visualizações e continuava crescendo. Isso é incrível, disse Mariana Vasconcelos, entrando no escritório do pai com o celular na mão. Aos 17 anos, ela era tudo o que Henrique esperava de uma filha, inteligente, bonita, educada. Mas, ultimamente, vinha questionando cada vez mais os valores do pai. Pai, você viu o vídeo? Já tem mais de 500.000 visualizações. Vi, respondeu Henrique, seco, mexendo em papéis na mesa. E não acha incrível um menino de 12 anos consertando um Rolls-Royce? Acho que ele teve sorte.
Provavelmente já tinha visto o problema antes. Sorte, pai? Ele diagnosticou o problema só de ouvir o barulho. Isso é talento puro. Henrique suspirou. Não gostava de admitir, mas a filha tinha razão. Aquele garoto tinha algo especial. Algo que ele próprio não tinha, apesar de todos os seus milhões. O que você quer que eu faça, Mariana? Que eu dê um troféu para ele. Quero que você reconheça talento quando vê. Aquele menino podia estar trabalhando para você, aprendendo mais, crescendo. Ele é uma criança. Existem leis trabalhistas, Mariana. Não posso simplesmente contratar uma criança. Mas pode ajudar. Pode pagar um curso, uma escola melhor. Henrique a encarou. E por que eu faria isso? Mariana olhou para o pai com decepção. Porque você tem o poder de mudar a vida dele. Porque você tem dinheiro suficiente para nem sentir falta. Porque seria a coisa certa a fazer. Henrique ficou em silêncio. A filha tinha o dom irritante de tocar nas feridas certas. Vou pensar, disse, por fim. Não pensa muito tempo. Oportunidades assim não esperam. Mariana saiu do escritório, deixando Henrique sozinho com os próprios pensamentos. Ele voltou a assistir ao vídeo, prestando atenção em cada detalhe, a forma como Gabriel se movia, a confiança nos gestos, a precisão quase cirúrgica. Aquilo não era sorte. Era prática. Era estudo. Era dedicação. E então viu algo que não havia notado antes. No fundo do vídeo, por alguns segundos, aparecia a oficina onde Gabriel havia pegado as ferramentas. Era um lugar minúsculo, com equipamentos velhos e paredes descascadas, mas acima da porta havia uma placa. Santos e Filho, Mecânica Geral. Santos e Filho, murmurou Henrique. Então o pai realmente é mecânico. Pegou o celular e ligou para o assistente pessoal. Leonardo, preciso que você investigue uma oficina mecânica para mim. Santos e Filho, perto de onde meu carro quebrou hoje. Investigar. Senhor? O que o senhor quer saber? Tudo. Quanto tempo está no mercado? Situação financeira, histórico do proprietário. Quero um relatório completo amanhã de manhã. Sim, senhor. Henrique desligou e voltou a olhar o vídeo. Já beirava 1 milhão de visualizações. As pessoas compartilhavam, comentavam, faziam montagens. Gabriel Santos havia se tornado uma pequena celebridade da internet em questão de horas. Naquela noite, na casa simples que Carlos e Gabriel dividiam num bairro afastado, pai e filho jantavam arroz com ovo quando o celular de Gabriel começou a tocar sem parar. O que está acontecendo? Perguntou Carlos, preocupado. Gabriel pegou o celular e seus olhos se arregalaram. Pai, o vídeo de hoje tem 1 milhão de visualizações. 1 milhão? Como assim? As pessoas estão compartilhando. Olha os comentários. Carlos leu alguns, incrédulo. Esse menino é mais competente que muito mecânico formado. Alguém contrata esse garoto antes que outro país roube ele. Brasil desperdiçando talentos como sempre. Quero levar meu carro só para ele consertar. Filho, isso é sério. As pessoas estão te reconhecendo. Mas isso é bom, não é? Pode trazer mais clientes para a oficina. Carlos estava prestes a responder quando bateram na porta. Era tarde, passava das 10 da noite. Ele foi atender com cautela e encontrou uma mulher elegante, de uns 40 anos, com um microfone na mão e uma câmera atrás dela. Boa noite, sou Patrícia Moura, da TV Cidade. Estamos procurando Gabriel Santos, o menino que consertou o Rolls-Royce hoje. Carlos ficou paralisado. Como vocês descobriram onde a gente mora? O vídeo está viral, senhor. Fizemos uma pesquisa e encontramos o endereço da oficina. Os vizinhos nos indicaram sua casa. Podemos fazer uma entrevista rápida com Gabriel? Eu não sei. Ele é menor de idade. Pai, tudo bem, disse Gabriel, aparecendo atrás do pai. Eu quero falar. A repórter sorriu. Que ótimo. Pode ser aqui mesmo, na porta. É rapidinho. As câmeras foram ligadas, e Patrícia começou. Estou aqui com Gabriel Santos, o garoto de 12 anos que viralizou hoje ao consertar um Rolls-Royce Phantom em plena Avenida Paulista. Gabriel, como você aprendeu a fazer isso? Gabriel olhou para a câmera com naturalidade. Meu pai me ensina desde pequeno. Ele é o melhor mecânico que existe. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. E como você soube o que fazer em um carro tão complexo? Eu estudo. Leio manuais técnicos, assisto a vídeos, pratico todos os dias.
Cada carro é uma máquina, e toda máquina tem lógica. É só entender como as peças funcionam juntas. Você pretende seguir carreira na área? Pretendo. Quero estudar engenharia mecânica e abrir minha própria empresa um dia. Mas, primeiro, preciso ajudar meu pai a fazer a oficina crescer. E o que você diria para as pessoas que estão assistindo? Gabriel pensou por um momento. Que talento não tem a ver com dinheiro ou escola cara. Tem a ver com dedicação. Meu pai me ensinou isso. Ele nunca teve muito, mas sempre teve sabedoria. A entrevista durou apenas 5 minutos, mas, quando foi ao ar no Jornal da Noite, causou um impacto ainda maior. As pessoas não apenas admiravam a habilidade de Gabriel, elas se identificavam com sua história. Henrique assistiu à entrevista em casa, sozinho em sua sala de estar gigantesca. Ouviu cada palavra de Gabriel, viu a forma como o garoto falava do pai com amor e respeito, e sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração e inveja. O próprio filho de Henrique havia morrido há 5 anos, em um acidente de carro. Tinha a mesma idade de Gabriel. Desde então, Henrique havia se jogado no trabalho, acumulando riqueza, mas perdendo a capacidade de sentir. Mariana era tudo o que lhe restava, mas ele sabia que estava perdendo ela também com sua arrogância e frieza. Pai, você viu a entrevista? Mariana entrou na sala. Vi. E você não sente vontade de ajudar? De fazer alguma coisa? Henrique ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer que eu faça, Mariana? Não sei. Mas você tem recursos, contatos, poder. Aquele menino tem talento. E daí? Henrique retrucou. Eu não preciso de sócio, muito menos de um garoto de 12 anos. Não é sobre você precisar dele. É sobre ele precisar de você. E por que isso seria meu problema? Mariana olhou para o pai, triste. Porque, antes de você virar essa pessoa fria e calculista, você era um homem bom. Lembra quando Rafael era vivo? Você dizia que queria deixar um legado, fazer diferença na vida das pessoas. O nome do filho morto atingiu Henrique como um soco. Não fala do Rafael. Alguém precisa falar. Você acha que ele ficaria orgulhoso do que você se tornou? Um homem que tem tudo e não compartilha nada. Sai daqui, Mariana. Não. Você precisa ouvir isso. Aquele menino tem a idade que o Rafael tinha quando morreu. Ele tem talento, tem sonhos, tem futuro. Você pode ajudar ele a alcançar esse futuro. Eu disse para sair. Henrique gritou, levantando-se da poltrona. Mariana recuou, lágrimas nos olhos. Você é impossível, disse, antes de sair correndo. Henrique ficou sozinho, tremendo de raiva e dor. Odiava quando Mariana tocava naquele assunto. Odiava lembrar do filho que perderá. Odiava sentir qualquer coisa. Mas, naquela noite, quando finalmente dormiu, sonhou com Rafael. No sonho, o filho estava vivo, sorrindo, brincando com carros de brinquedo. E ao lado dele estava Gabriel, ensinando Rafael a consertar pequenas máquinas. Pai, dizia Rafael no sonho, o Gabriel é meu amigo. Você vai ajudar ele, né? Henrique acordou suado, com o coração acelerado. Eram 3 da manhã. Pegou o celular e leu o relatório que Leonardo havia enviado sobre a oficina Santos e Filho, fundada há 15 anos. Proprietário, Carlos Eduardo Santos, 42 anos, viúvo. Esposa falecida há 3 anos, por complicações de saúde. Um filho, Gabriel Santos, 12 anos. Situação financeira, precária. Dívidas com fornecedores, aluguel atrasado, equipamentos obsoletos. Faturamento mensal médio, R$ 3.500. Reputação no bairro, excelente. Conhecido por honestidade e bom trabalho. R$ 3.500 por mês. Henrique gastava mais que isso em uma única refeição em restaurante caro. E aquele homem criava um gênio com esse valor ridículo. Henrique digitou uma mensagem para Leonardo. Quero marcar uma reunião com Carlos Santos amanhã, no meu escritório. Hesitou antes de enviar. O que exatamente ele queria? Por que estava fazendo aquilo? Não conseguia responder, mas apertou o enviar mesmo assim. Leonardo respondeu logo depois. Sim, senhor. Horário preferencial, meio-dia. Pouco depois, outra mensagem. Senhor, seja educado ao convidar. Não é uma ordem, é um convite. Entendido. Henrique respirou fundo. Sentia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Não sabia se seria boa ou ruim, mas,
pela primeira vez em 5 anos, sentia que estava fazendo algo certo. Na manhã seguinte, Carlos recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, Sr. Carlos Santos. Bom dia. Meu nome é Leonardo Andrade. Sou assistente do Sr. Henrique Vasconcelos. Carlos quase deixou o telefone cair. Henrique Vasconcelos? O dono do Rolls-Royce. Exatamente. O Sr. Vasconcelos gostaria de convidá-lo para uma reunião hoje ao meio-dia, em nosso escritório. Uma reunião. Sobre o quê? Sobre seu filho, senhor. E sobre oportunidades. Carlos olhou para Gabriel, que organizava ferramentas num canto da oficina. Oportunidades? Sim. O Sr. Vasconcelos ficou muito impressionado com o talento de Gabriel e gostaria de discutir algumas possibilidades. Posso confirmar sua presença? Carlos não sabia se deveria confiar, mas algo na voz educada de Leonardo convenceu. Tudo bem. Meio-dia. Onde? Leonardo passou o endereço, e Carlos anotou com as mãos trêmulas. Pai, quem era? Perguntou Gabriel, quando ele desligou. Era o homem do Rolls-Royce. Ele quer conversar com a gente. Sobre o quê? Não sei, filho, mas acho que vamos descobrir. Ao meio-dia, Carlos e Gabriel estavam em frente ao prédio comercial mais luxuoso de São Paulo. Vidros espelhados, segurança na porta, carros importados no estacionamento. Eles se sentiam completamente fora de lugar, com suas roupas simples e mãos manchadas de graxa. Pai, eu estou com medo, sussurrou Gabriel. Eu também, filho. Mas vamos entrar. O segurança os parou na porta. Posso ajudar? Temos reunião com o Sr. Henrique Vasconcelos, disse Carlos, tentando soar confiante. O segurança conferiu uma lista e assentiu. 40º andar. Elevador à direita. Enquanto subiam no elevador espelhado, pai e filho viam seus reflexos. 2 homens simples, trabalhadores, em um mundo que não parecia feito para eles. Quando as portas se abriram, Leonardo os recebeu com um sorriso genuíno. Senhor Carlos, Gabriel, bem-vindos. Por favor, me acompanhem. Foram levados a uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Henrique estava de pé, olhando pela janela, de costas para eles. Senhor Vasconcelos, seus convidados chegaram, anunciou Leonardo, antes de sair. Henrique se virou lentamente. Pela primeira vez, Carlos viu o homem que havia humilhado seu filho, mas também viu algo nos olhos dele que não esperava: respeito. Senhor Carlos. Gabriel. Obrigado por virem, disse Henrique, apontando para as cadeiras. Por favor, sentem-se. Temos muito a conversar. E, enquanto se sentavam, nenhum deles imaginava que aquela conversa mudaria suas vidas para sempre. A sala de reuniões parecia ainda maior com o silêncio pesado que se instalou. Carlos puxou uma cadeira para Gabriel e depois sentou-se ao lado do filho, com as mãos suadas apoiadas nos joelhos. Nunca haviam estado em um lugar tão luxuoso. A mesa de madeira maciça brilhava sob a luz indireta. Os quadros nas paredes custavam provavelmente mais do que a oficina inteira. E a vista panorâmica de São Paulo, através dos vidros do chão ao teto, era de tirar o fôlego. Henrique permaneceu em pé por alguns segundos, estudando os dois. Pai e filho vestiam as mesmas roupas simples da véspera, limpas, mas desgastadas pelo tempo e pelo trabalho. As mãos de ambos tinham manchas de graxa que nenhum sabão conseguia remover completamente, marcas permanentes de quem trabalha com as próprias mãos. Eram o oposto absoluto de tudo que aquele escritório representava. Querem água, café, suco? Ofereceu Henrique, tentando quebrar o gelo. Água está bom, obrigado, respondeu Carlos, a voz mais baixa do que pretendia. Henrique serviu 3 copos de água de uma jarra de cristal e finalmente se sentou à frente deles. Gabriel observava cada movimento com aqueles olhos atentos, a mesma atenção que aplicava ao estudar motores e máquinas. Senhor Carlos, Gabriel, começou Henrique, juntando as mãos sobre a mesa. Eu o chamei aqui porque preciso dizer algumas coisas. Primeiro, sobre ontem. Carlos se aprumou na cadeira, preparado para defender o filho, se necessário. Eu fui desrespeitoso. Arrogante. Tratei seu filho como se ele fosse incapaz, quando, na verdade, ele é extraordinariamente talentoso. Henrique fez uma pausa. As palavras claramente custavam caro ao seu orgulho. Quero me desculpar com os dois. O pedido de desculpas pegou Carlos completamente de surpresa. Ele havia esperado muitas coisas, talvez um processo por Gabriel ter mexido no carro sem autorização formal, talvez uma ameaça.
mas não um pedido de desculpas genuíno de um homem como Henrique Vasconcelos. Senhor Vasconcelos, disse Carlos com cuidado, meu filho fez um trabalho honesto. O senhor pagou o valor combinado. Não há nada a se desculpar. Ah, sim, insistiu Henrique. Se você quiser, eu continuo a partir daqui também. Você colou até esse ponto. É só enviar o restante, e eu mantenho exatamente o mesmo nível de limpeza e padronização. Paguei pelo serviço, mas não paguei pelas humilhações, pelas risadas, por tratá-lo como se fosse menos capaz só por ser criança e pobre. A palavra pobre ecoou na sala como um tiro. Gabriel baixou os olhos, e Carlos sentiu a raiva começar a ferver, mas controlou-se. Nós somos pobres, senhor Vasconcelos, disse Gabriel, de repente, erguendo o olhar com uma dignidade que surpreendeu até Henrique. Mas isso não significa que somos burros. Meu pai me ensinou que dignidade não tem preço, e conhecimento não precisa de dinheiro para ser adquirido. Henrique sorriu. Um sorriso triste, quase melancólico. Seu pai ensinou bem. Melhor do que muitos pais ricos conseguem ensinar seus filhos. Houve um momento de silêncio em que os três homens, porque Gabriel, mesmo aos 12 anos, se portava como um homem, se mediram com os olhos. Mas não foi só para me desculpar que o chamei aqui, continuou Henrique, abrindo uma pasta que estava sobre a mesa. Eu investiguei a oficina de vocês. Carlos ficou tenso. Investigou? Sim. Sei que vocês têm dívidas com fornecedores, que o aluguel está atrasado há 3 meses, que os equipamentos são obsoletos e que o faturamento mensal mal paga as contas básicas. Isso não é da sua conta, disse Carlos, a voz saindo mais dura. Eu sei. E normalmente não seria. Mas, depois de ver o talento do seu filho, depois de assistir a entrevista ontem à noite e de ver como vocês falam um do outro com amor e respeito, Henrique fez uma pausa, respirou fundo. Eu tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Carlos perguntou, desconfiado. Henrique abriu a pasta e tirou vários documentos. Quero investir na oficina de vocês. Quero modernizá-la, equipá-la com ferramentas de ponta. Criar um centro de treinamento especializado em carros de luxo. Carlos arregalou os olhos. Investir. Por quê? Porque o Brasil está cheio de talentos desperdiçados. Pessoas como Gabriel, que poderiam estar mudando o mundo, mas estão presas em situações que não permitem crescimento. Eu tenho dinheiro, vocês têm talento. Juntos, poderíamos criar algo extraordinário. E o que você ganha com isso? Carlos perguntou, ainda desconfiado. Na experiência dele, gente rica nunca fazia nada sem querer algo em troca. Participação nos lucros. 30% da oficina seria minha. Vocês ficam com 70% e controle total das operações. Eu apenas invisto dinheiro e trago clientes de alto padrão. Gabriel olhou para o pai, tentando ler sua expressão. Carlos processava a informação, claramente dividido entre a oportunidade e a desconfiança. Quanto de investimento estamos falando? Perguntou Carlos. 500 mil reais iniciais, respondeu Henrique, calmamente. Carlos quase caiu da cadeira. Era mais dinheiro do que ele havia visto na vida inteira somado. 500 mil. Ele gaguejou. Para começar, equipamentos modernos, reforma completa do espaço, treinamento especializado para você e Gabriel, marketing, certificações oficiais. Quero transformar a Santos e Filho na referência em manutenção de veículos de luxo em São Paulo. Mas, senhor Vasconcelos, Gabriel interveio, por que o senhor faria isso? O senhor mesmo disse ontem que nós somos uma oficina de 5ª categoria. Henrique fechou os olhos, envergonhado das próprias palavras. Eu disse coisas terríveis ontem. Coisas que meu falecido filho ficaria envergonhado de ouvir. Seu filho? Carlos perguntou, mais suave. Rafael. Ele morreu há 5 anos, em um acidente de carro. Tinha 12 anos, a mesma idade do Gabriel. A sala ficou em silêncio absoluto. Carlos sentiu o coração apertar. Ele sabia o que era perder alguém amado. Havia perdido a esposa 3 anos antes. Sinto muito, disse Carlos, sinceramente. Obrigado. Henrique respirou fundo. Rafael era apaixonado por carros. Passava horas assistindo vídeos de mecânica, desmontando brinquedos para entender como funcionavam. Queria ser engenheiro mecânico quando crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que ele queria. Quando vi seu filho ontem, continuou Henrique, a voz embargada, quando vi a forma como ele trabalha, a paixão nos olhos, a precisão nos movimentos, eu vi o Rafael.
Vi o que meu filho poderia ter sido se tivesse tido a chance de crescer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Henrique, um homem que não chorava havia anos, que havia construído uma armadura de frieza e arrogância para não sentir a dor da perda. Por isso quero investir, disse ele, limpando os olhos, sem vergonha. Não posso trazer meu filho de volta, mas posso ajudar outro pai a dar ao filho dele as oportunidades que eu nunca consegui dar ao meu. Carlos também chorava agora. 2 viúvos, 2 pais que conheciam a dor da perda, sentados em uma sala de luxo, compartilhando uma dor que o dinheiro nunca poderia curar. Senhor Vasconcelos, Carlos disse, com a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai deixar eu fazer isso. Não por mim, mas pelo Gabriel. Pelo talento extraordinário que ele tem. Gabriel olhou para o pai, esperando a decisão. Carlos lutava internamente. O orgulho dizia para recusar, para não aceitar caridade, mas o amor pelo filho dizia para aceitar, para dar a Gabriel as oportunidades que ele merecia. Pai, disse Gabriel, suavemente, lembra do que você sempre diz? Que não podemos deixar o orgulho atrapalhar o progresso. Carlos olhou para o filho e sorriu, através das lágrimas. Quando foi que você ficou tão sábio? Aprendi com o melhor professor do mundo, respondeu Gabriel, pegando a mão do pai. Carlos respirou fundo e olhou para Henrique. Temos condições. Claro. Quais? Primeira, meu filho continua estudando. Escola vem antes da oficina. Sempre. Concordo completamente, disse Henrique. Aliás, quero adicionar isso ao contrato. Gabriel terá bolsa integral em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Carlos arregalou os olhos novamente. O senhor faria isso? Faria. Talento sem educação é desperdício. Gabriel precisa de base teórica forte para complementar a habilidade prática. Segunda condição, continuou Carlos. Nós mantemos o controle das operações. Você investe, mas não interfere no dia a dia. Perfeito. Eu não entendo de mecânica tanto quanto vocês. Seria burrice minha interferir. Terceira condição, Carlos endireitou a postura. Se, em algum momento, você tratar meu filho com desrespeito novamente, o acordo acaba na hora. Não importa quanto dinheiro esteja envolvido. Henrique estendeu a mão. Você tem minha palavra. E, se eu quebrar essa palavra, você pode ficar com tudo. Oficina, equipamentos, clientes, tudo. Carlos apertou a mão dele, sentindo que estava fazendo um acordo que mudaria tudo. Então, temos um negócio? Perguntou Henrique. Temos, respondeu Carlos. Gabriel sorriu. Aquele sorriso largo e genuíno de criança que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Ótimo, disse Henrique, pegando os documentos. Vou pedir para meu advogado preparar os contratos. Enquanto isso, quero que vocês façam uma lista de tudo o que precisam. Ferramentas, equipamentos, reformas, sem limite de valor. Quero começar o quanto antes. Senhor Vasconcelos, disse Gabriel. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor mudou de ontem para hoje? O senhor era diferente. Henrique sorriu, tristemente. Minha filha, Mariana, me disse uma coisa ontem à noite. Ela disse: antes de você virar essa pessoa fria e calculista, você era um homem bom. O Rafael ficaria orgulhoso. E ficaria? Gabriel perguntou, com a honestidade brutal que só crianças têm. Henrique respirou fundo. Não sei. Mas do homem que estou tentando ser hoje, espero que sim. Nesse momento, a porta se abriu e Mariana entrou sem pedir licença. Aos 17 anos, tinha a mesma determinação do pai, mas com um coração que ainda não havia sido endurecido pela vida. Pai, eu soube que eles estavam aqui e... Ela parou ao ver Carlos e Gabriel. Desculpa. Não sabia que ainda estavam em reunião. Tudo bem, Mariana. Vem, quero te apresentar. Este é Carlos Santos e seu filho, Gabriel. Mariana se aproximou e estendeu a mão para ambos, com um sorriso genuíno. Prazer em conhecer vocês pessoalmente. Sou sua maior fã, Gabriel. Vi o vídeo umas 20 vezes. Gabriel ficou vermelho. Obrigado. Henrique respirou fundo. Rafael era apaixonado por carros. Passava horas assistindo vídeos de mecânica, desmontando brinquedos para entender como funcionavam. Queria ser engenheiro mecânico quando crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que ele queria. Quando vi seu filho ontem, continuou Henrique, a voz embargada, quando vi a forma como ele trabalha, a paixão nos olhos,
a precisão nos movimentos, eu vi o Rafael. Vi o que meu filho poderia ter sido se tivesse tido a chance de crescer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Henrique, um homem que não chorava havia anos, que havia construído uma armadura de frieza e arrogância para não sentir a dor da perda. Por isso quero investir, disse ele, limpando os olhos, sem vergonha. Não posso trazer meu filho de volta, mas posso ajudar outro pai a dar ao filho dele as oportunidades que eu nunca consegui dar ao meu. Carlos também chorava agora. 2 viúvos, 2 pais que conheciam a dor da perda, sentados em uma sala de luxo, compartilhando uma dor que o dinheiro nunca poderia curar. Senhor Vasconcelos, Carlos disse, com a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai deixar eu fazer isso. Não por mim, mas pelo Gabriel. Pelo talento extraordinário que ele tem. Gabriel olhou para o pai, esperando a decisão. Carlos lutava internamente. O orgulho dizia para recusar, para não aceitar caridade, mas o amor pelo filho dizia para aceitar, para dar a Gabriel as oportunidades que ele merecia. Pai, disse Gabriel, suavemente, lembra do que você sempre diz? Que não podemos deixar o orgulho atrapalhar o progresso. Carlos olhou para o filho e sorriu, através das lágrimas. Quando foi que você ficou tão sábio? Aprendi com o melhor professor do mundo, respondeu Gabriel, pegando a mão do pai. Carlos respirou fundo e olhou para Henrique. Temos condições. Claro. Quais? Primeira, meu filho continua estudando. Escola vem antes da oficina. Sempre. Concordo completamente, disse Henrique. Aliás, quero adicionar isso ao contrato. Gabriel terá bolsa integral em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Carlos arregalou os olhos novamente. O senhor faria isso? Faria. Talento sem educação é desperdício. Gabriel precisa de base teórica forte para complementar a habilidade prática. Segunda condição, continuou Carlos. Nós mantemos o controle das operações. Você investe, mas não interfere no dia a dia. Perfeito. Eu não entendo de mecânica tanto quanto vocês. Seria burrice minha interferir. Terceira condição, Carlos endireitou a postura. Se, em algum momento, você tratar meu filho com desrespeito novamente, o acordo acaba na hora. Não importa quanto dinheiro esteja envolvido. Henrique estendeu a mão. Você tem minha palavra. E, se eu quebrar essa palavra, você pode ficar com tudo. Oficina, equipamentos, clientes, tudo. Carlos apertou a mão dele, sentindo que estava fazendo um acordo que mudaria tudo. Então, temos um negócio? Perguntou Henrique. Temos, respondeu Carlos. Gabriel sorriu. Aquele sorriso largo e genuíno de criança que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Ótimo, disse Henrique, pegando os documentos. Vou pedir para meu advogado preparar os contratos. Enquanto isso, quero que vocês façam uma lista de tudo o que precisam. Ferramentas, equipamentos, reformas, sem limite de valor. Quero começar o quanto antes. Senhor Vasconcelos, disse Gabriel. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor mudou de ontem para hoje? O senhor era diferente. Henrique sorriu, tristemente. Minha filha, Mariana, me disse uma coisa ontem à noite. Ela disse: antes de você virar essa pessoa fria e calculista, você era um homem bom. O Rafael ficaria orgulhoso. E ficaria? Gabriel perguntou, com a honestidade brutal que só crianças têm. Henrique respirou fundo. Não sei. Mas do homem que estou tentando ser hoje, espero que sim. Nesse momento, a porta se abriu e Mariana entrou sem pedir licença. Aos 17 anos, tinha a mesma determinação do pai, mas com um coração que ainda não havia sido endurecido pela vida. Pai, eu soube que eles estavam aqui e... Ela parou ao ver Carlos e Gabriel. Desculpa. Não sabia que ainda estavam em reunião. Tudo bem, Mariana. Vem, quero te apresentar. Este é Carlos Santos e seu filho, Gabriel. Mariana se aproximou e estendeu a mão para ambos, com um sorriso genuíno. Prazer em conhecer vocês pessoalmente. Sou sua maior fã, Gabriel. Vi o vídeo umas 20 vezes. Gabriel ficou vermelho. Obrigado. Você é incrível. Com 12 anos, fazendo coisas que mecânicos experientes não conseguem. Como você aprendeu tudo isso? Meu pai me ensinou, respondeu Gabriel, sempre dando crédito ao pai. Mariana olhou para Carlos com respeito. Então, o senhor é o verdadeiro gênio aqui. Carlos balançou a cabeça, constrangido.
Não. Gabriel é que tem um dom especial. Vocês dois são especiais, disse Mariana. E, pai, você realmente vai investir na oficina deles? Vou, respondeu Henrique. Havia orgulho na voz. Mariana abraçou o pai, algo que não fazia havia meses. Estou orgulhosa de você, pai. Você está fazendo a coisa certa. Henrique sentiu os olhos marejarem de novo. Não sabia que estava tão carente de aprovação da filha até aquele momento. Gabriel, disse Mariana, voltando a atenção para o menino, posso te fazer um pedido? Claro. Você poderia me ensinar sobre mecânica, sobre carros? Eu sempre quis aprender, mas meu pai nunca achou que eu tivesse interesse. Henrique interrompeu, surpreso. Pai, eu sempre tive interesse. Mas você sempre disse que isso não é coisa para moça, lembra? Henrique ficou envergonhado, mais uma de suas atitudes preconceituosas sendo exposta. Eu adoraria ensinar, disse Gabriel, sorrindo. Meu pai sempre diz que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Seu pai é muito sábio, disse Mariana, olhando para Carlos com admiração. Carlos estava vermelho, de constrangimento e orgulho misturados. Nunca havia recebido tanta atenção positiva na vida. Bom, disse Henrique, levantando-se, acho que temos muito trabalho pela frente. Carlos, Gabriel, que tal almoçarmos juntos? Podemos discutir os detalhes do projeto enquanto comemos. Carlos olhou para as próprias roupas. Senhor Vasconcelos, nós não estamos vestidos apropriadamente para restaurante fino. Então vamos comer em algum lugar informal. Conheço um restaurante ótimo que serve comida caseira. Nada de frescura. Mariana riu. Pai indo comer em restaurante de comida caseira. Isso eu preciso fotografar. Saíram do escritório juntos, o milionário, sua filha, o mecânico e o garoto prodígio. Aos olhos dos funcionários, eram apenas 4 pessoas, mas, para cada um deles, era o começo de algo que mudaria suas vidas completamente. No restaurante simples que Henrique escolheu, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, sentaram-se em uma mesa de plástico e pediram pratos executivos. Enquanto esperavam a comida, conversaram sobre planos para a oficina. Quanto tempo levaria para fazer as reformas? Perguntou Carlos. Com a equipe certa, uns 3 meses. Mas podemos fazer em etapas, para vocês não perderem clientes durante a obra. 3 meses, Carlos repetiu, mal acreditando que, em tão pouco tempo, sua pequena oficina poderia virar algo completamente diferente. E você, Gabriel, disse Henrique, já pensou em qual escola gostaria de estudar? Gabriel piscou, confuso. A bolsa que mencionei. Você pode escolher qualquer escola particular de São Paulo. Gabriel olhou para o pai, que acenou, encorajando. Eu sempre quis estudar no Colégio Bandeirantes. Eles têm um programa forte em exatas e laboratório de robótica. O Bandeirantes é ótimo, disse Mariana. Tenho amigos que estudam lá. Você vai adorar. Então está decidido, disse Henrique. Segunda-feira eu ligo para eles para agendar a matrícula. A comida chegou, e comeram juntos, conversando sobre carros, sobre sonhos, sobre a vida. Henrique percebeu que não tinha uma refeição tão prazerosa havia anos, sem formalidades, sem falsidades, apenas pessoas genuínas compartilhando um momento. Henrique, disse Gabriel, no meio do almoço, posso perguntar mais uma coisa? Claro. E pode me chamar de Henrique. Henrique, Gabriel testou o nome. Você realmente acha que eu posso ser grande? Tipo, fazer diferença? Henrique pousou o garfo e olhou nos olhos do menino. Gabriel, eu conheço muitos engenheiros, muitos técnicos, muitos especialistas, mas nunca vi ninguém com seu talento natural. Se você continuar estudando, praticando e crescendo, não tenho dúvida de que um dia você vai revolucionar a indústria automobilística. Revolucionar é uma palavra forte, disse Gabriel, mas seus olhos brilhavam. É a palavra certa. Você tem 12 anos e já faz coisas que a maioria só aprende aos 30. Imagina onde você vai estar aos 20, aos 30. Eu quero abrir minha própria empresa, confessou Gabriel. Quero criar um centro de formação para jovens mecânicos. Quero ensinar outros garotos como eu, que conhecimento pode mudar tudo. Henrique sentiu o coração apertar. Era exatamente o tipo de sonho que Rafael teria. Então vamos fazer isso acontecer, disse ele. Vamos transformar sua oficina no primeiro passo desse sonho. Terminaram o almoço e voltaram ao escritório para acertar os papéis preliminares.
Leonardo havia preparado tudo com uma velocidade impressionante: contratos, termos, projeções financeiras. Isso é muita coisa para ler, disse Carlos, encarando a pilha. Leve para casa, sugeriu Henrique. Mostre para um advogado, se quiser. Não precisa assinar nada hoje. Quero que você esteja completamente confortável com os termos. O senhor confia que eu não vou sumir com os papéis? Carlos perguntou. Carlos, se você fosse desonesto, não teria criado um filho como Gabriel. Confio em você completamente. Carlos pegou os documentos, ainda processando tudo o que havia acontecido naquele dia. Algumas horas antes, estava em sua oficina quebrada, com dívidas e sem esperança. Agora, tinha um sócio milionário, promessa de reforma completa e bolsa de estudo para o filho. Senhor Henrique, corrigiu Carlos. Obrigado. De verdade. Você não sabe o que isso significa para nós. Sei, sim, respondeu Henrique. Significa esperança. Significa futuro. Significa que talentos não vão mais ser desperdiçados. Gabriel e Mariana haviam se afastado para conversar, e Henrique podia ouvi-los rindo, enquanto Gabriel explicava algo sobre motores com gestos animados. Eles se deram bem, observou Carlos. Mariana precisa de amigos de verdade. Está cercada de gente falsa na escola dela. Gabriel também. Sempre foi meio solitário por ser diferente dos outros meninos. Henrique assentiu. Então acho que fizemos mais do que um acordo de negócios hoje. Fizemos uma família. A palavra família ecoou no coração de ambos. Pai, chamou Gabriel. A Mariana quer ir na oficina amanhã para ver como a gente trabalha. Pode? Claro que pode, respondeu Carlos. Então está marcado, disse Mariana, animada. Amanhã de manhã eu apareço com roupas que podem sujar. Henrique olhou para a filha. Filha, você tem certeza? É trabalho pesado, sujo. Pai, eu quero aprender. E não tenho medo de sujar as mãos. Henrique a encarou como se a visse pela primeira vez. Quando foi que ela tinha crescido tanto? Quando foi que tinha se tornado essa jovem forte e determinada? Então vá, disse ele, sorrindo. Mas cuidado, o Gabriel é um professor exigente. Eu sou paciente, protestou Gabriel. Meu pai é que é exigente. Todos riram e, naquele momento, as diferenças de classe, dinheiro e status desapareceram. Eram apenas pessoas conectadas por circunstâncias extraordinárias. Carlos e Gabriel se despediram e saíram do prédio carregando os documentos e um futuro completamente diferente do que imaginavam. No elevador, descendo sozinhos, pai e filho se olharam e começaram a rir, aquela risada nervosa de quem não acredita no que está acontecendo. Pai, isso é real? Perguntou Gabriel. Acho que sim, filho. Acho que sim. 500 mil reais, bolsa, escola particular, reforma da oficina, e um sócio que poderia ter sido nosso inimigo, mas virou quase um amigo. Saíram do prédio e caminharam de volta para a oficina. Não tinham dinheiro para táxi, e o ônibus fazia parte da rotina. Mas, dessa vez, a caminhada parecia diferente. O sol brilhava mais forte, as ruas pareciam mais limpas, e o futuro que sempre havia parecido impossível agora estava ao alcance das mãos. De volta ao escritório, Henrique olhava pela janela, vendo Carlos e Gabriel se afastarem a pé. Pai, disse Mariana, aproximando-se. Você fez a coisa certa hoje? Espero que sim. Não espera. Você sabe que fez. Vi nos seus olhos quando falava com eles. Você estava vivo de novo. Pela primeira vez desde que o Rafael. Não termina essa frase, pediu Henrique, suavemente. Preciso terminar. Desde que o Rafael morreu, você virou uma casca vazia. Trabalhava, ganhava dinheiro, mas não vivia. Hoje você viveu. Henrique abraçou a filha, deixando as lágrimas caírem livremente. Obrigado por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você, pai. Só precisava que você lembrasse quem você realmente é. Enquanto pai e filha se abraçavam no 40º andar, Carlos e Gabriel entravam na oficina pequena e suja, que em breve seria transformada em algo extraordinário. Pai, disse Gabriel, você acha que o Henrique é sincero? Carlos colocou as mãos nos ombros do filho. Filho, homens que choram por filhos mortos não mentem sobre segundas chances. Ele é sincero. Gabriel respirou fundo. Então nossa vida vai mudar de verdade? Carlos apertou o filho num abraço. Nossa vida já mudou, Gabriel. No momento em que você teve coragem de se oferecer para consertar aquele carro,
No momento em que você provou seu valor, tudo mudou. O resto é consequência. Gabriel abraçou o pai, sentindo, pela primeira vez, que talvez, apenas talvez, sonhos realmente pudessem se tornar realidade. O que nenhum deles sabia era que aquela parceria seria testada de formas que não imaginavam. Pessoas invejosas tentariam destruir o que estavam construindo, e o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Mas, naquele momento, abraçados na oficina velha que seria renovada, tudo parecia possível. Na manhã de sábado, Mariana Vasconcelos chegou à oficina Santos e Filho às 7h30 em ponto, vestindo uma calça jeans velha e uma camiseta simples, provavelmente a roupa mais barata que possuía. Ela trazia os cabelos presos num rabo de cavalo e uma mochila nas costas. Carlos e Gabriel já estavam trabalhando. A rotina deles começava às 6 da manhã, todos os dias, sem exceção. Bom dia, ela chamou da porta, um pouco tímida ao ver o interior da oficina pela primeira vez. Gabriel saiu debaixo de um Gol antigo, limpando as mãos num pano. Mariana, você veio mesmo? Claro que vim. Prometi, não prometi? Carlos se aproximou, também limpando as mãos. Bom dia, Mariana. Seu pai sabe que você está aqui? Sabe, sim. Aliás, ele mandou isso. Ela tirou da mochila uma sacola térmica. Café da manhã. Disse que vocês provavelmente trabalham desde cedo sem comer direito. Carlos abriu a sacola e encontrou pães frescos, frios variados, suco de laranja natural e frutas. Era mais comida do que ele e Gabriel comiam em uma semana inteira. Isso é muito gentil, disse ele, emocionado. Meu pai está tentando, explicou Mariana. Ontem à noite ele não parou de falar sobre vocês, sobre os planos para a oficina. Não o via tão animado havia anos. Fizeram um café da manhã improvisado numa mesa velha no canto da oficina. Enquanto comiam, Gabriel explicava para Mariana sobre os carros que estavam consertando, 3 no total, todos modelos populares com problemas simples. Esse Gol aqui é da Dona Benedita, explicou Gabriel. Ela é faxineira em 3 casas diferentes. O carro estava com problema no motor de arranque. A peça custa R$ 200 nova, mas eu achei uma usada em bom estado por 50. Ela não tem dinheiro para pagar muito. Vocês fazem desconto para pessoas que não podem pagar? Perguntou Mariana. A gente cobra o justo, explicou Carlos. Dona Benedita trabalha duro. Não vou cobrar dela o mesmo que cobraria de alguém que tem mais condições. Mas assim vocês não perdem dinheiro, insistiu Mariana. Carlos deu de ombros. Dinheiro a gente sempre pode ganhar mais. Dignidade e consciência tranquila não têm preço. Mariana olhou para aqueles dois, pai e filho, que tinham tão pouco, mas davam tanto, e sentiu vergonha da forma como sempre havia vivido, cercada de luxo, mas vazia de propósito. Posso ajudar? Perguntou ela. Claro, Gabriel se animou. Vem. Vou te ensinar o básico. Passaram a manhã inteira trabalhando juntos. Gabriel era paciente, explicando cada ferramenta, cada componente, cada procedimento. Mariana aprendia rápido e não tinha medo de sujar as mãos. Em 2 horas, estava coberta de graxa e suor, mas sorrindo mais do que havia sorrido em meses. Isso é incrível, disse ela, depois de ajudar Gabriel a trocar o óleo de um carro. É tão real. Não é teoria em livro. É prática. É por isso que eu amo, disse Gabriel. Cada carro é um problema diferente, um desafio novo. É tipo resolver quebra-cabeças, mas quebra-cabeças que ajudam pessoas de verdade. Carlos observava os 2 jovens trabalhando e sorria. Gabriel sempre fora solitário. Os colegas de escola o achavam estranho por preferir estudar motores a jogar videogame. Mas ali estava ele, animado, ensinando, fazendo amizade. Por volta do meio-dia, um Mercedes-Benz preto parou na frente da oficina. Era um modelo recente, impecável, completamente fora do padrão dos carros que normalmente apareciam ali. Do carro desceu um homem de uns 50 anos, de terno caro e postura arrogante, Ricardo Tavares, um dos sócios de Henrique, que havia presenciado a cena do Rolls-Royce. Com licença, disse ele, entrando na oficina como se estivesse pisando em lixo. Estou procurando o tal do menino prodígio. Gabriel se levantou, reconhecendo o homem imediatamente. Sou eu, senhor. Ricardo o avaliou de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Então é você mesmo. O garoto que viralizou consertando o carro do Henrique? Sim, senhor. Posso ajudar em alguma coisa? Pode. Meu Mercedes está com um barulho estranho no motor.
Já levei em 3 oficinas especializadas e ninguém conseguiu identificar o problema. E o senhor veio aqui? Carlos perguntou, surpreso. Vim testar se o garoto é realmente bom ou se foi só sorte com o Rolls-Royce. A forma como ele disse sorte deixou claro, estava ali para desafiar, não para pedir ajuda de verdade. Posso dar uma olhada? Perguntou Gabriel, calmo. Quanto você cobra? Depende do problema, mas primeiro preciso diagnosticar. Ricardo jogou as chaves para Gabriel, com desdém. Vamos ver o que você consegue fazer. Gabriel foi até o Mercedes. Ligou o motor e ouviu atentamente, a cabeça levemente inclinada, os olhos semicerrados. Depois de 1 minuto, desligou e abriu o capô. Quanto tempo para descobrir? Ricardo perguntou, olhando o relógio, ostensivamente. Já descobri, respondeu Gabriel. O problema é no tensor da correia do alternador. Está solto, por isso a correia vibra e faz barulho. Não é grave ainda, mas, se não consertar, vai estragar a correia e pode causar danos maiores. Ricardo ficou em silêncio, surpreso. Como você sabe disso? Pelo som. A vibração da correia tem uma frequência específica. Aprendi a identificar ouvindo. E você pode consertar? Posso, mas não aqui. Preciso de equipamento específico para ajustar o tensor com a precisão correta. Se fizer errado, pode piorar. Ricardo sorriu, vitorioso. Então você não pode consertar. Não disse isso, respondeu Gabriel. Disse que não posso consertar aqui com os equipamentos que temos agora. Mas posso te indicar uma oficina especializada em Mercedes que tem as ferramentas certas. Ou você pode esperar algumas semanas, até a nossa reforma ficar pronta. Que reforma? Ricardo franziu a testa. Carlos respondeu, firme. Estamos fazendo uma parceria com Henrique Vasconcelos. Ele vai investir na modernização da oficina. A expressão de Ricardo mudou completamente. Henrique está investindo aqui? Está. 500 mil reais iniciais. Ricardo pareceu visivelmente perturbado. Henrique não me contou nada sobre isso. Talvez porque não é da sua conta, disse Mariana, saindo do fundo da oficina, com cara de poucos amigos. Ela havia reconhecido Ricardo de imediato. Ele jantava na casa dela frequentemente e sempre a tratava com um olhar invasivo que a deixava desconfortável. Mariana, Ricardo arregalou os olhos. O que você está fazendo aqui? E nesse estado? Ela olhou para as próprias mãos sujas de graxa e sorriu, com orgulho. Estou aprendendo mecânica. Algum problema? Seu pai sabe que você está aqui? Sabe. E a prova? Diferente de você, que veio aqui fazer teste de qualidade, como se fosse dono da verdade. Ricardo ficou vermelho de raiva. Mariana, isso não é lugar para você. Vamos, eu te levo para casa. Não, obrigada. Estou muito bem aqui. Eu insisto. E eu recuso. Agora, se não precisa mais dos serviços do Gabriel, por favor, retire seu carro. Tem outros clientes esperando. Era mentira, não havia ninguém esperando, mas Mariana já tinha aprendido a usar o tom autoritário do pai quando necessário. Ricardo olhou para todos ali, o menino prodígio, o pai mecânico e a filha do seu sócio completamente à vontade naquele ambiente humilde, e sentiu algo que não esperava: inveja. Inveja da simplicidade, da autenticidade, da conexão genuína que aquelas pessoas tinham. Quanto eu te devo pela consulta? Perguntou a Gabriel, tirando a carteira. Não me deve nada. Diagnosticar não é serviço. É cortesia. Cortesia? Ricardo repetiu, incrédulo. Sim, senhor. O senhor só vai me pagar se eu realmente consertar algo. Ricardo tirou R$ 200 e colocou no balcão. Então isso é pela honestidade. Parece que está em falta no mundo. Gabriel pegou o dinheiro, mas não ficou feliz. Soou como uma ofensa disfarçada de elogio. Ricardo saiu da oficina, entrou no Mercedes e foi embora sem olhar para trás. Assim que o carro sumiu, Mariana explodiu. Que homem horrível! Ele sempre foi assim, arrogante, achando que é melhor que todo mundo. Você o conhece bem? Perguntou Carlos. Infelizmente. Ele é sócio do meu pai há 10 anos. Sempre foi falso, sempre tentou tirar vantagem de tudo. Não confio nele nem um pouco. Por que seu pai é sócio dele, então? Perguntou Gabriel. Mariana hesitou, e Carlos respondeu com calma. Porque Ricardo é bom em fazer dinheiro, mas isso não o torna uma boa pessoa. Carlos guardou os R$ 200 na gaveta. Bom,
Pelo menos ele pagou. Dinheiro é dinheiro, não importa de quem vem. Pai, tem razão, concordou Gabriel. Não podemos escolher nossos clientes pela personalidade. Voltaram ao trabalho, mas a visita de Ricardo deixou um gosto amargo no ar. Mariana, especialmente, ficou preocupada. Conhecia Ricardo bem o suficiente para saber que ele não fazia nada sem segundas intenções. No fim da tarde, quando Mariana já se preparava para ir embora, Henrique chegou à oficina. Vinha dirigindo pessoalmente, algo raro, e trazia uma expressão preocupada. Pai, o que você está fazendo aqui? Perguntou Mariana. Preciso falar com Carlos. Em particular. Carlos olhou para Gabriel e Mariana. Vocês podem dar uma volta? Vão tomar um sorvete. Qualquer coisa. Gabriel ia protestar, mas Mariana o pegou pelo braço. Vem. Eu pago. Deixa eles conversarem. Quando ficaram sozinhos, Henrique foi direto ao ponto. Ricardo esteve aqui hoje? Carlos estreitou os olhos. Esteve. Como você sabe? Ele me ligou. Disse que está preocupado com o meu investimento em uma oficina de fundo de quintal, sem estrutura adequada. Carlos sentiu a raiva subir. Oficina de fundo de quintal. Ele veio aqui testar o Gabriel. E meu filho diagnosticou o problema do Mercedes dele em 1 minuto. Eu sei. Não estou questionando a competência de vocês. Estou te avisando, Ricardo vai tentar sabotar nossa parceria. Sabotar? Por quê? Henrique suspirou. Porque Ricardo não gosta quando eu faço algo sem consultá-lo primeiro. E porque ele tem inveja de qualquer coisa boa que acontece para outras pessoas. O que ele pode fazer? Henrique passou a mão no rosto. Ele tem influência. Conhece gente no setor automotivo, em órgãos reguladores, em fornecedores. Se ele quiser tornar difícil para vocês conseguirem certificações, peças, alvarás, ele pode fazer. Carlos se sentou, sentindo o peso da realidade. Então você está dizendo que nossa parceria está ameaçada antes mesmo de começar? Não. Estou dizendo que vai ser mais difícil do que imaginávamos, mas não impossível. Carlos olhou ao redor. Henrique, eu tenho dívidas, equipamento velho, clientes que mal podem pagar. Se seu sócio decidir me destruir, ele consegue fácil. Henrique encarou Carlos, com determinação. Não, se eu não deixar. Ricardo é meu sócio, mas isso não significa que ele manda em mim. Já tomei minha decisão. Vou investir na sua oficina, e ninguém vai me impedir. Mas e se isso afetar seus negócios? E se você perder dinheiro por minha causa? Carlos, eu tenho mais dinheiro do que vou conseguir gastar em 3 vidas. Posso perder alguns milhões e nem sentir diferença no meu padrão de vida. Mas vocês vão sentir cada centavo desse investimento. Vocês vão transformar isso em algo significativo. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vi o Gabriel trabalhar. Vi a forma como você o criou. Vi os valores que vocês têm. Já investi milhões em empresas que pareciam promissoras no papel, mas falharam porque as pessoas por trás não tinham caráter. Vocês têm. E isso vale mais do que qualquer plano de negócios. Carlos sentiu os olhos marejarem. Por que você confia tanto em nós? Porque vocês me lembraram o que realmente importa. Porque vocês me deram esperança de novo. Henrique pausou, com a voz embargada. Porque ajudar vocês é a forma que encontrei de honrar meu filho. Rafael adoraria conhecer o Gabriel. Adoraria ver um garoto com tanto talento tendo as oportunidades que ele nunca teve. Os 2 homens ficaram em silêncio por um momento, cada um processando suas próprias emoções. Então, o que fazemos em relação ao Ricardo? Carlos perguntou, finalmente. Fazemos nosso trabalho bem feito. Tão bem feito que nem ele vai poder negar a qualidade. Vamos tornar essa oficina tão boa que, quando as pessoas ouvirem Santos em Filho, vão pensar em excelência. Isso vai levar tempo. Mas temos tempo, temos talento e agora temos recursos. É o suficiente. Henrique estendeu a mão novamente. Estamos juntos nisso? Carlos apertou a mão dele com força. Estamos. Quando Gabriel e Mariana voltaram do sorvete, encontraram os 2 homens sorrindo e discutindo planos para a reforma. Tudo resolvido? Mariana perguntou. Tudo resolvido, Henrique confirmou. Aliás, trouxe algo para vocês. Ele foi até o carro e voltou com uma caixa enorme. Gabriel, isso é para você. Gabriel abriu a caixa, e seus olhos se arregalaram. Eram manuais técnicos, dezenas deles, de todas as marcas de carros de luxo imagináveis. Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin. Alguns eram edições raras, outros, atualizações recentes que custavam centenas de dólares cada. Isso deve ter custado uma fortuna, Carlos disse, de boca aberta. Custou. Mas ver a cara do Gabriel agora não tem preço. Gabriel folheava os manuais com reverência, como se fossem tesouros sagrados. Obrigado, Henrique. Obrigado mesmo. Não, Gabriel. Obrigado a você por me lembrar porque eu entrei nesse negócio há tantos anos. Não foi pelo dinheiro. Foi pela paixão. Por máquinas. Pela vontade de entender como as coisas funcionam. Mariana observava o pai interagindo com Gabriel e Carlos e percebia uma mudança nele. Os ombros estavam menos tensos, o sorriso mais genuíno, e os olhos tinham um brilho que ela não via há anos. Aqueles dois mecânicos humildes estavam fazendo por seu pai algo que anos de terapia não conseguiram, estavam fazendo-se sentir humano novamente. Pai, ela disse, acho que essa foi a melhor decisão que você já tomou. Eu também acho, filha. Eu também acho. Naquela noite, depois que Henrique e Mariana foram embora, Carlos e Gabriel ficaram na oficina até tarde, estudando os manuais novos. A luz fraca da única lâmpada iluminava suas cabeças curvadas sobre os livros, pai e filho absorvendo conhecimento como esponjas. Pai, Gabriel disse em certo momento, você acha que vamos conseguir fazer tudo o que o Henrique está esperando? Carlos olhou para o filho, 12 anos, olhos cansados, mas cheios de determinação, mãos pequenas, mais habilidosas do que a idade sugeria. Filho, nós já conseguimos algo que muita gente nunca consegue na vida inteira. O quê? Conseguimos fazer alguém acreditar em nós. E, quando alguém acredita, tudo fica possível. Gabriel sorriu e voltou a estudar os manuais. Tinha tanto a aprender, tanto a fazer, tanto a provar. Mas, pela primeira vez na vida, sentia que tinha as ferramentas certas, não apenas as físicas, mas as emocionais também. Tinha um pai que o apoiava, um mentor que acreditava nele e uma amiga que o enxergava como igual. O futuro ainda era incerto. Ricardo Tavares representava uma ameaça real. A reforma da oficina seria um desafio enorme. A escola nova seria uma adaptação difícil. Mas nada disso importava agora, porque, pela primeira vez, Gabriel Santos acreditava que podia ser mais do que um garoto pobre de uma oficina de bairro. Podia ser um engenheiro, um empresário, um professor. Podia ser tudo o que sonhasse. E sonhos, quando alimentados por trabalho duro e apoiados pelas pessoas certas, têm um jeito estranho de se tornarem realidade. Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso, Ricardo Tavares fazia ligações. Ligações para fornecedores de peças, para fiscais da prefeitura, para conhecidos em posições estratégicas. Tem uma oficina chamada Santos em Filho. Ele dizia em cada ligação. Quero que vocês tornem as coisas difíceis para eles. Nada ilegal, mas tudo dentro da lei que possa atrasar, complicar, frustrar. Ele estava plantando sementes de sabotagem que logo germinariam em problemas reais. Mas Ricardo não sabia que estava subestimando algo fundamental, a força de pessoas que não têm nada a perder e tudo a ganhar. A determinação de um pai que lutaria até o último suspiro pelo filho. E o talento de um garoto destinado a mudar o mundo, quisessem ou não os homens poderosos. A guerra estava apenas começando, e Gabriel Santos, aos 12 anos, estava prestes a aprender que talento atrai não apenas admiração, mas também inveja. E inveja, nas mãos erradas, pode ser uma arma mortal. Gabriel nunca havia se sentido tão feliz quanto naquela primeira segunda-feira no Colégio Bandeirantes. O uniforme novo ainda cheirava tecido fresco. A mochila estava repleta de cadernos sem uma única linha escrita. E os corredores largos pareciam um mundo completamente diferente da escola pública onde estudava antes. Na aula de física, o professor apresentou um problema complexo sobre termodinâmica aplicada a motores de combustão. Gabriel resolveu em 3 minutos, deixando toda a turma em silêncio. Impressionante, Gabriel, o professor disse. Você realmente entende isso profundamente. Durante o intervalo, colegas se aproximaram com curiosidade. Você é o garoto do vídeo, não é? O que consertou o Rolls-Royce? Pela primeira vez na vida, Gabriel se sentia aceito. Admirado. A alegria durou até às 11h15, quando seu celular vibrou com uma ligação de Carlos. Pai, atendeu, saindo da sala. Tudo bem? A voz que respondeu estava trêmula, quebrada. Filho, a oficina foi interditada. O mundo de Gabriel parou. O quê? Como assim, interditada?
A fiscalização da prefeitura chegou faz meia hora. Disseram que temos irregularidades estruturais, que não temos os alvarás corretos, que os equipamentos não estão dentro das normas. Carlos pausou, e Gabriel ouviu o desespero na respiração. Filho, eles lacraram tudo. Não podemos trabalhar, nem entrar. Mas isso não faz sentido. A oficina sempre funcionou. Eu sei. Mas eles têm documentos, carimbos oficiais. Dizem que alguém fez denúncia anônima. Gabriel sentiu a raiva ferver. Denúncia anônima. Ricardo Tavares. Tinha que ser ele. Pai, já ligou pro Henrique? Liguei. Ele está vindo. Mas, Gabriel. A voz de Carlos falhou. Sem a oficina, não temos nada. Os clientes vão embora. As dívidas continuam. Vai dar tudo certo, pai. Eu volto agora. Não. Você fica na escola. Educação vem primeiro. Mas, pai, fica. Por favor. Gabriel desligou com o coração despedaçado. Não conseguiu prestar atenção em mais nenhuma aula. Às 3 da tarde, quando o colégio terminou, correu para o ponto de ônibus. Quando desceu perto da oficina, o que viu o fez parar completamente. Havia uma multidão, pelo menos 50 pessoas, aglomeradas na frente da Santos em Filho, segurando cartazes, gritando, protestando. A oficina estava lacrada com fitas amarelas, mas as pessoas não se importavam. Justiça para Gabriel, diziam os cartazes. Talento não é crime. Deixem a oficina funcionar. Gabriel se aproximou atordoado. Reconheceu Dona Benedita, a cliente do Gol, com lágrimas nos olhos, seu Arnaldo, dono da padaria, Dona Luciana, professora aposentada, dezenas de pessoas do bairro que ele conhecia a vida inteira. Gabriel. Dona Benedita correu para abraçá-lo. Meu menino, que injustiça. Dona Benedita. O que é tudo isso? Quando soubemos que fecharam a oficina, nos organizamos. Seu pai e você ajudaram todo mundo aqui durante anos. Consertaram nossos carros quando não tínhamos dinheiro. Agora é nossa vez de ajudar vocês. Gabriel sentiu os olhos encherem de lágrimas. Durante anos, havia se sentido invisível, apenas mais um garoto pobre fazendo o que podia. Mas aquelas pessoas tinham visto. Tinham se importado. Ele entrou na oficina, passando pela fita de interdição. Carlos estava sentado em um banco, a cabeça entre as mãos. Henrique conversava com um homem de terno que anotava tudo em um tablet. Henrique viu Gabriel. Você deveria estar na escola. Não consegui ficar. Não quando meu pai está perdendo tudo. Carlos levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Filho. Gabriel abraçou com força, sentindo tremer. A gente vai resolver isso, pai. Juntos. Henrique se aproximou. Eu já sei quem está por trás disso. Ricardo, Gabriel disse. Não era pergunta. Ricardo. Ele usou contatos na prefeitura, pagou fiscais para encontrarem irregularidades. Tecnicamente, tudo é legal. A oficina realmente não tinha todos os alvarás atualizados, mas o processo foi rápido demais, claramente orquestrado. E agora? Carlos perguntou, sem esperança. Agora a gente briga. Henrique apontou para o advogado. Trouxe o Juliano, especialista em direito administrativo. Vamos contestar cada irregularidade, provar má-fé na fiscalização. Mas isso vai demorar semanas. E, enquanto isso, não podemos trabalhar. Eu pago as despesas, Henrique disse. Sou sócio, lembram? Se a oficina fecha, eu também perco. Mariana entrou correndo, o celular na mão. Pai, você precisa ver isso. Mostrou a tela. Era um vídeo viralizando, filmado na multidão. Mostrava a Dona Benedita falando para a câmera. Esses homens, Carlos e Gabriel Santos, são heróis deste bairro. Quando meu carro quebrou e eu não tinha dinheiro, consertaram de graça. Essa oficina não é um negócio, é esperança para pessoas que não têm para onde correr. O vídeo já passava de 500.000 visualizações. As pessoas estão do nosso lado, Mariana disse. O Brasil inteiro está vendo essa injustiça. Gabriel olhou pela janela. A multidão havia crescido. Agora havia câmeras de TV, repórteres, carros buzinando em apoio. Isso é o que acontece quando você toca vidas de verdade, Henrique disse. Vocês importam para muita gente. Juliano fechou o tablet. Tenho boas notícias. Consegui uma liminar emergencial.
Um juiz concordou em analisar o caso prioritariamente, considerando o impacto social. Audiência amanhã, às 10 da manhã. Amanhã? Carlos arregalou os olhos. Quando há interesse público, a justiça pode ser rápida. E com essa comoção, apontou para fora, nenhum juiz vai querer ser o vilão. A porta se abriu bruscamente. Ricardo Tavares entrou com 2 seguranças. Henrique, precisamos conversar. Agora. Não temos nada para conversar. Temos? Sim. Você vai destruir nossa empresa por causa desse projeto ridículo. Henrique o encarou, com a voz perigosa. Cuidado com as próximas palavras. Ou o quê? Vai me bater? Ricardo riu. Você está patético. Desde que seu filho morreu, virou uma sombra. Agora encontrou esse garoto e acha que pode compensar. Notícia: Rafael está morto. Nenhuma caridade vai trazê-lo de volta. O silêncio foi absoluto. Henrique ficou branco, tremendo. Foi Carlos quem se levantou, colocando-se entre os dois. Saia da minha oficina. Sua oficina? Ricardo gargalhou. Está interditada. Eu disse, saia. Ricardo invadiu o espaço de Carlos. Você, um mecânico fracassado que mal consegue. Ele não terminou. Gabriel, 12 anos, se colocou na frente do pai, encarando Ricardo. O senhor não fala assim do meu pai. A coragem pegou Ricardo de surpresa. Sai da frente, garoto. Não. Meu pai vale mais do que o senhor algum dia vai valer. Ele me ensinou honestidade, trabalho duro, dignidade. O que o senhor ensina? Como destruir pessoas por inveja? Inveja de vocês? Ricardo riu, nervoso. Eu tenho milhões. Por que teria inveja de um favelado sujo de graxa? Porque eu tenho algo que dinheiro não compra, Gabriel respondeu, firme. Pessoas que me amam de verdade. Um pai que daria a vida por mim. Amigos que vieram defender nossa oficina. O senhor tem o quê? Seguranças pagos e uma reputação podre. A multidão do lado de fora explodiu em aplausos. Ricardo ficou vermelho. Você vai se arrepender. Não vai, não. Henrique finalmente falou, ao lado de Gabriel. Porque amanhã vou apresentar provas de que você subornou fiscais. Tenho gravações, transferências e testemunhas. Você vai perder tudo. Ricardo empalideceu. Você não tem prova nenhuma. Henrique tocou um áudio no celular. Era a voz de Ricardo. Preciso que crie dificuldades para Santos em Filho. Quanto custa para encontrar irregularidades graves? O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Onde conseguiu isso? Um fiscal que você tentou subornar tem consciência. Gravou tudo. Henrique respirou fundo. Então você vai sair agora, assinar os papéis retirando as objeções e vender sua parte da empresa. Em troca, eu não entrego isso à Polícia Federal. Você não pode. Posso, sim. Por quê? Senão, amanhã você estará preso por corrupção. E, com essa visibilidade pública, nenhum advogado te salva. Ricardo estava encurralado. Isso não acaba aqui. Acaba, sim. Agora sai e nunca mais se aproxime dessa família. Ricardo saiu sob vaias da multidão. Carlos se sentou, com as pernas falhando. Você realmente tem essas provas? Tenho. Investiguei o Ricardo há uma semana. Descobri coisas muito piores. Por que não me contou? Porque precisava ter certeza, e queria que vocês não se preocupassem. Gabriel olhou para Henrique com admiração. Você arriscou tudo por nós. Fiz o que era certo. O Ricardo envenenava minha empresa há anos. Vocês me deram coragem para enfrentá-lo. Mariana abraçou o pai, chorando. Estou tão orgulhosa. Na manhã seguinte, a audiência foi rápida. Com as gravações, o juiz suspendeu a interdição e determinou investigação contra os fiscais. A Santos em Filho foi liberada. Quando saíram do fórum, havia mais de 200 pessoas esperando. Clientes antigos, moradores do bairro, estudantes do Bandeirantes, jornalistas. Ao verem Carlos e Gabriel, explodiram em aplausos. Justiça foi feita. Gabriel. Gabriel. Gabriel olhou para aquela multidão e sentiu algo novo, pertencer a algo maior. Saber que seu talento havia tocado pessoas de verdade. Carlos o abraçou, chorando. Conseguimos, filho. Não, pai. Você conseguiu. Me criou certo, me ensinou tudo. Carlos engoliu em seco. Você me deu motivo para continuar.
Depois que sua mãe morreu, foi minha única razão. Henrique observava de longe com Mariana. Ele me lembra tanto Rafael. Mariana apertou a mão do pai. Mas Gabriel não é Rafael. É alguém novo que você está ajudando. E isso é lindo do mesmo jeito. Henrique respirou fundo. Desperdicei 5 anos fechado na dor. Achei que honrar o Rafael significava nunca seguir em frente. Agora sei que honrar o Rafael significa exatamente isso: seguir. Ajudar garotos talentosos é o que meu filho teria querido. 3 meses depois, a Santos em Filho estava irreconhecível. O espaço pequeno havia sido ampliado, ocupando 2 imóveis vizinhos. Equipamentos de última geração, elevadores hidráulicos, computadores de diagnóstico, tudo que um mecânico poderia sonhar. A placa nova dizia: Santos em Filho, Centro de Excelência Automotiva, em parceria com Vasconcelos Importações, onde talento encontra oportunidade. A inauguração reuniu centenas de pessoas. Gabriel, com uniforme novo, fez a apresentação. Esta oficina sempre foi mais do que trabalho. Foi onde aprendi que conhecimento transforma vidas, onde meu pai me ensinou que honestidade vale mais do que lucro, onde descobri que talento não precisa de dinheiro, só precisa de oportunidade. Aplausos ecoaram. Hoje abrimos não apenas uma oficina renovada, mas um centro de treinamento. Vamos oferecer cursos gratuitos para jovens do bairro, bolsas de estudo para os melhores. Vamos provar que oportunidade muda destinos. Carlos se aproximou do microfone, tímido. Eu não sou bom com palavras, mas quero agradecer a quem mudou nossas vidas. Henrique Vasconcelos poderia ter continuado rindo do meu filho, mas escolheu enxergar além do preconceito. Escolheu acreditar. Obrigado, meu amigo. Henrique subiu, emocionado. Eu que agradeço. Vocês me salvaram de mim mesmo. Me lembraram porque viver vale a pena. Ele olhou para o céu. Rafael, onde estiver, espero que esteja orgulhoso. No final do dia, quando a multidão se dispersou, Henrique, Mariana, Carlos e Gabriel se sentaram no escritório novo. Vidros, ar-condicionado, computadores modernos. Não consigo acreditar que isso é real, Gabriel disse. É real porque você mereceu, Henrique respondeu. Cada equipamento aqui foi conquistado com talento. Mariana voltou com uma caixa. Gabriel, meu pai pediu para guardar isso para você. Gabriel abriu e encontrou ferramentas antigas, mas impecáveis. Eram do Rafael, Henrique explicou, com a voz embargada. Ele ganhou quando fez 10 anos. Guardei depois que o perdemos, mas acho que ele gostaria que você as tivesse. Gabriel segurou uma pequena chave inglesa. Senhor Henrique, eu não posso. Pode, sim. Porque vai usá-las para fazer o que o Rafael sonhava, consertar o mundo. Uma máquina de cada vez. Gabriel abraçou as ferramentas contra o peito. Vou cuidar delas. Eu prometo. Henrique assentiu. São suas agora. E o Rafael está feliz, sabendo que o legado dele continua. Ficaram ali por horas, conversando sobre sonhos, planos e futuro. Gabriel, Henrique perguntou. Onde você se vê daqui a 10 anos? Quero me formar em engenharia mecânica. Expandir esse centro para outras cidades. E garantir que nenhuma criança talentosa fique para trás por falta de oportunidade. Henrique sorriu. E vai conseguir. Eu tenho certeza. Carlos se levantou, estendendo a mão. Aos verdadeiros parceiros. Henrique apertou. Aos verdadeiros amigos. Gabriel e Mariana se juntaram a eles, 4 mãos unidas. Há talentos que transformam vidas, Mariana disse. E segundas chances, Gabriel completou. Do lado de fora, o sol se punha sobre São Paulo. Naquele pequeno canto, numa oficina salva da destruição, 4 pessoas haviam provado que gentileza vence crueldade, talento supera preconceito e amor pode mudar o mundo. Gabriel olhou para as ferramentas de Rafael e fez uma promessa silenciosa. Honraria aquele presente sendo a melhor versão possível, não apenas por ele, mas por todos que acreditaram. Porque, no final, o garoto sujo de graxa, ridicularizado numa manhã qualquer, havia provado a lição mais importante. Talento não precisa de riqueza para brilhar, só precisa de uma chance. E, quando essa chance encontra trabalho duro, humildade e coração puro, não há força capaz de impedir o sucesso. 10 anos depois, Gabriel Santos, aos 22 anos, recebia o prêmio de melhor aluno de engenharia mecânica do Brasil. No palco, agradeceu. Meu pai, Carlos, que me ensinou tudo. Henrique Vasconcelos, que me deu oportunidades. E Rafael que,
mesmo sem estar aqui, me inspirou a nunca desistir. A Santos em Filho tinha 12 unidades em São Paulo. Cada uma oferecia cursos gratuitos e empregava jovens do bairro, mantendo a filosofia: lucro é importante, mas dignidade não tem preço. Carlos dirigia a empresa ao lado de Henrique. Eram mais do que sócios, eram família. Mariana havia se tornado engenheira mecânica, trabalhando na Vasconcelos Importações e passando os fins de semana na oficina, ensinando gratuitamente. E Gabriel se tornou exatamente o que todos acreditaram: não apenas um mecânico brilhante, mas um ser humano excepcional, que usava o talento para elevar outros. Porque aquela aposta cruel havia se transformado na história mais linda de redenção que São Paulo já viu. E, toda vez que perguntavam a Gabriel qual tinha sido seu maior conserto, ele respondia: não foi o Rolls-Royce. Foi consertar o coração de um homem que havia esquecido como amar. E, em troca, ele consertou a minha vida inteira. Fim.